Aleluia, boa tarde, queridos, graça e paz. Deus é muito bom e o seu amor dura para sempre, né? Então, isso nos faz entender de que esse amor de Deus não é um amor de momento, né? Não é um amor de dias, de semanas, de meses, de anos, não. A palavra diz que esse amor, ele dura para sempre. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você é alvo desse amor. Nós somos alvo desse amor. O amor de Deus. O amor zeloso. O amor que cuida, que protege, que supre. Amém? Esse é o amor, né? Então, eu louvo ao Senhor por esse dia, por esse momento, né, por essa oportunidade e cada oportunidade no nosso dia a dia que o Senhor nos proporciona de cair em si, de receber do Senhor entendimento, direção, sabe? Deus é muito bom, querido. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor pelos inscritos que já temos, por aqueles que têm sido edificados com a palavra do Senhor por meio dos nossos vídeos. E eu quero solicitar um favor seu, né, que ao ver ou ao visualizar nossos vídeos, as mensagens, que se não for inscrito, se inscreva, que você possa compartilhar, dar um joinha lá, amém? Então, Deus te abençoe e vamos para a palavra. Hoje, querido, nós temos um assunto a tratar que, sabe, antes de tratar do assunto, nós imaginamos algo que isso pode ser escândalo para alguns, mas para outros isso é libertador, querido, porque é a palavra que a gente vê a profundidade da palavra, a gente vê o que está escrito, como está escrito e como deve ser respeitado os princípios estabelecidos. Amém? Então eu quero começar lendo Lucas capítulo 10. Não, Lucas capítulo 13, versículo 10. Que ele começa dizendo o seguinte, olha: aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, né? Em certo sábado. A Bíblia, querido, ela sempre frisa o sábado, porque era um dia o qual pessoas religiosas, a cúpula religiosa, era uma oposição contra a verdade de Cristo. E isso acontece até nos dias de hoje, mas esse não é o assunto que a gente vai entrar, né? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ensinava em uma das sinagogas, porque existiu várias, e em cada uma delas tinha um chefe, amém? Tinha um indivíduo, né? Tinha um indivíduo que era um governante, que dirigia, que administrava e chefiava. É tanto que existe algumas versões que diz que e o chefe da sinagoga, porque sinagoga era o lugar onde se reuniam o povo judeu para o exercício do seu culto, que tem como objeto central a Arca da Torá e os rituais judaicos, o qual nos dias de hoje tem vindo para dentro da Igreja de Cristo, o qual nos dias de hoje os chefes das denominações, que por exemplo das sinagogas, têm trazido o judaísmo para dentro da Igreja da Nova Aliança. Quando eu digo para dentro da igreja, é para o povo. Quatro paredes não é igreja. A Bíblia é clara nisso, que Deus não habita em santuários, em templos
feitos pelas mãos dos homens. Deus escolheu um lugar para ele viver pelo seu Espírito. É em cada um de nós. Denominação é um lugar onde se deve cuidar da igreja, o qual muitas vezes não tem acontecido. E é exatamente em cima disso que nós vamos tocar. Então a sinagoga era esse lugar onde o povo judeu se reuniam para prestar um culto. E que tinha os seus rituais, tinha, sabe? Deus é bom, meu irmão. Deus é muito bom. E que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Então, o que a gente começa vendo aqui na igreja atual de Cristo são deficiências. E essas deficiências, muitas vezes, ela é causada por causa de ensinamentos. Essa deficiência, ela é causada por causa de alimentação que eles têm recebido. Uma alimentação baseada no próprio entendimento humano. Uma alimentação que tem trazido de dentro do judaísmo e colocado para o povo se alimentar. Então, são deficiências que só a palavra é capaz de proporcionar perfeição. Porque a palavra diz que de forma alguma ela podia se endireitar. Mas Jesus chegou, a palavra chegou, querido, e chegou cura. Quando a palavra chegar no coração de muita gente, sabe, vai chegar cura. Deficiências vai cair por terra. Porque, eu repito, essas deficiências é causada por tipos de ensinamento. Ensinamentos que são baseados na lei de Moisés. Infelizmente, querido. Infelizmente. Vamos continuar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante ela se endireitou, porque chegou a palavra e passou a glorificar a Deus. Então, quando chegar a cura de verdade na vida, no coração do povo de Deus, da igreja do Senhor, aí sim pessoas vão passar a glorificar ao Senhor de verdade. Não vai glorificar a Deus porque está doente. Vai glorificar a Deus porque Cristo, de uma vez por todas, resolveu essa situação, dando sua própria vida e nos resgatando da maldição da lei, que era doença, escassez e morte. Tudo isso na palavra, tudo isso no Evangelho da Graça, que nos pertence. Mas os chefes, os chefões, os coronéis das denominações, das sinagogas, eles se recusam a passar isso. O desejo de Jesus era estar ensinando o seu povo dentro da sinagoga, mas os chefes não queriam. É do mesmo jeito hoje, porque tem que ser o que eles querem e como eles querem. Mas chega um momento que a casa cai. Aleluia. Então, algo que a gente vê aqui claro e claro. Versículo 14 ele diz, ó: entretanto, o dirigente, o chefe da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, ele ficou indignado porque aquilo aconteceu, porque no entendimento dele, segundo a lei deles, não podia.
Não pode, não, irmão, não vamos falar desse assunto aqui não. Não vamos falar disso aqui não. Senão o povo vai acordar para a vida e não vai mais andar como a gente quer. É assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Então, o que é uma indignação? Uma indignação é uma revolta contra uma injustiça. Então, ao ver daquele homem, daquele dirigente, daquele chefe da sinagoga, Jesus cometeu uma injustiça e isso causou indignação nele. Não pode. Não pode. Segundo a lei, não podia. Há 6 dias em que deve trabalhar. Isso é ele, o chefe da sinagoga, falando. Vinde, portanto, nesses dias para ser curado, e não no sábado. No sábado não pode. Isso aí não pode. Esse assunto não pode. Falar que dízimo é coisa da lei, não pode. Falar que isso, aquilo que é da lei, que não pode, não pode. Por quê? Eles preferem manter o povo escravo e submissos a si mesmo, à vontade deles. Ainda critica os pregadores de plataforma digital. Mas é melhor estar na plataforma digital e falar a verdade do evangelho, falar a palavra, do que eu pegar um microfone e enganar as pessoas, mentir para as pessoas, pregar lei para as pessoas, pegar a lei de Moisés e aplicar para a igreja do Senhor Jesus. Eu não quero estar assim. Eu me recuso a fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então, o que a gente vê aqui, um homem, um chefe, ele colocando o seu senhorio e a sua autoridade acima da autoridade do Senhor. Quando ele diz, não pode, ele se indignou. Ele disse, não pode, dia de sábado não pode. Chama a atenção do povo, não pode. Esses dias, tem 6 dias na semana, vendo esses dias. No sábado não pode vir. Não pode fazer isso, não pode fazer assim, não pode fazer desse jeito, não pode. Então, ele coloca a sua autoridade acima da autoridade do Senhor. Só que só surte efeito para aqueles que não têm conhecimento da palavra. Eu quero lhe explicar isso para você. Eu sei que tem pessoas que vai ver e ouvir essa mensagem, mas eu quero dizer para você, só surte efeito na vida daqueles que ainda estão sem entendimento da palavra do Senhor. Mas a oração em nome de Jesus Cristo é para que cada um do corpo de Cristo tenha o seu entendimento iluminado pelo Evangelho da Graça. Então, homens que quer colocar seu senhorio e sua autoridade acima da autoridade de Cristo. Onde o Senhor, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Jesus, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, ele é e sempre será Senhor, cabeça sobre sua igreja. Então eu quero te dizer, você que tem a posição de liderança, você que é o pastor, que se acha o tal, você não é cabeça sobre a igreja de Cristo. Só existe um lugar que o Senhor te levantou e te constituiu cabeça, é sobre o seu lar. Sobre a igreja de Cristo, só existe um cabeça, é o próprio Cristo. E que o Senhor, ele não lhe presenteou com um título de pastor.
de mestre, de apóstolo, seja lá o que for. Deus lhe presenteou, nos presenteou com dons. Que dom é um presente oferecido por alguém, que é Deus. E uma vez esses dons na nossa vida, nós precisamos ter humildade, conhecer a palavra, se colocar no nosso lugar e deixar Deus nos usar no dom que Ele mesmo nos deu, para servir a Ele e servindo às pessoas, ensinando e trazendo esclarecimento da palavra. É assim que tem que funcionar. Se não for assim, você não passa de um charlatão. Se não for para agir e fazer de acordo com o Evangelho da Graça ensina, você não passa de um charlatão que usa máscara. Por isso que Jesus ele diz: hipócritas, falsos, mentirosos. Está na palavra. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Eu estou repetindo o que está escrito. Então, o versículo 14. Indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão, chamou a atenção das pessoas e disse: não, tem 6 dias na semana que se deve trabalhar. Venha nesses dias para ser curado e no sábado, não. O único lugar, querido, que Deus te colocou como cabeça, é a cabeça do teu lar, não da igreja. Não queira, não, jamais. Isso é para o teu bem. Isso é para o meu bem, isso é para o seu bem. Jamais queira colocar sua autoridade, que você acha que tem, acima da autoridade do Senhor. Fazendo aquilo e querendo ser aquilo que o Senhor não te mandou fazer e não te chamou para ser. Uma coisa que Ele não chamou você e ninguém para ser é cabeça da igreja. Então não queira ser o que você não é. Para você não ser qualificado como um hipócrita, um falsário, um mentiroso. Coloque-se no seu lugar, que o Senhor lhe quer. Não importa de quem você aprendeu. Não importa quem está sobre você dizendo que quer fazer assim, desse jeito, desse jeito. Observe a palavra. Observe a palavra. Viva e ande de acordo com a palavra. Aleluia. Vamos adiantar. Versículo 15. 15. Ele diz: então o Senhor exclamou: hipócritas. Hipócritas. Falsários, mascarados, hipócritas, mentirosos, falsos. Aleluia. Por quê? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 2 e 3, ele diz: eu vos elogio, é Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz: eu vos elogio porquanto em tudo vos lembrais de mim. Sabe o que é isso que a gente vê? Cuidado. É cuidando uns dos outros e não criticando uns aos outros. É tendo cuidado uns pelos outros. Por mais que alguém não esteja próximo de mim, não conviva comigo no mesmo ambiente, no mesmo lugar, sabe, meu irmão, eu preciso cuidar dessas pessoas. Como? Orando por elas. É assim que o corpo de Cristo ele funciona, cuidando uns dos outros. Orando e não criticando, orando e não julgando, orando e não apontando. Aleluia. E vos tendes apegado
fielmente as tradições que vos transmiti. Então, Paulo não está falando de tradição dos seus antepassados, lá de não sei de quanto. Paulo está falando da palavra que ele já tinha transmitido para aqueles irmãos. Que ele diz o seguinte, e vos tendes apegado fielmente às tradições que eu vos transmiti. Então seja fiel, querido. Fidelidade é se apegar à verdade da palavra. Não é andar, fazer o que você quer e como você quer. É você se apegar à verdade da palavra do Senhor. É você ser fiel nisso. É você aprender a verdade da palavra, viver a verdade da palavra e passar para as pessoas a verdade da palavra. Não o que você quer, para que você mesmo tire proveito e venha se beneficiar de pessoas. Isso não é corpo de Cristo, não é igreja. Eu repito, você não é cabeça da igreja. Você é o cabeça do seu lar. Não importa se você seja pastor, mestre, evangelista, apóstolo, não importa. Isso não é título, isso é dom de Deus, que é para cuidar das pessoas. Aleluia. Versículo 3. Entretanto, desejo que entendais. O desejo do apóstolo Paulo era que eles entendessem que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da esposa. Quando fala cabeça da esposa, está se tratando cabeça do lar. Então, repito de novo, o único lugar que você foi levantado, colocado, instituído por Deus como cabeça é o seu lar, não é sobre a igreja do Senhor. E Deus o cabeça de Cristo. Então o que é que existe aqui? Existe uma hierarquia que precisa ser respeitado e que muitos não têm respeitado. A hierarquia tem se colocado em uma posição que não chamou para estar. Ou até mesmo pessoas cristãos, crentes, nascidos de novo. O fulano é o cabeça, o pastor é o cabeça. Mostre na palavra. Ou seja, isso é o tipo de crente. Ou ele não conhece a palavra, ou ele está ali bajulando. Uma das coisas que para Deus não é aceito. Bajulação para o Senhor não é aceito. Quem te bajula é porque está almejando um lugar de destaque. E isso é muito feio para a vida de um cristão, de um homem e de uma mulher de Deus que anda arrotando santidade. Paulo diz, eu quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam a hierarquia, como funciona. Aleluia. Porque existe a hierarquia, os princípios que precisam ser respeitados. E infelizmente, atualmente não tem sido respeitado. Porque o homem, ele se autodenomina, ou outros homens denominam ele como cabeça da igreja. Ele não é cabeça da igreja. Nem eu, nem você e nem ninguém. Senão somente Cristo. E a gente vai para Colossenses capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele diz, ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo. Quem é o corpo? Que é a igreja. Então, querido, precisamos conhecer a palavra para a gente não errar tanto. O conhecimento da palavra traz, querido, luz, traz libertação. Para que a gente faça as coisas certas, para que a gente enxergue as coisas da forma correta, faça as coisas certas. O respeito vai permanecer. O respeito como pessoa de Deus, como um homem de Deus, vai permanecer. Agora, filho, te coloca no teu lugar.
que Deus não lhe presenteou com um título, Deus lhe presenteou com um dom. Um dom que veio de Deus e que o próprio Deus quer nos usar nesse dom, servindo a Ele e servindo as pessoas. Ou seja, é o irmão mais velho que foi levantado com uma responsabilidade maior de cuidar dos irmãos mais novos. É o pastor. É o dom pastoral. É assim. Mas você não quer aceitar isso. Muitos não aceitam, não querem aceitar isso. Por quê? Não quer perder a mamata. Não quer perder, não quer sair da vitrine. Não quer perder, sabe, o título, o rótulo. Ei, isso não vai te levar para campinho, não. O que te leva para o céu é a fidelidade à palavra. Aleluia. Aleluia. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha, em tudo tenha supremacia. Ele é e sempre será o primeiro em tudo, querido. Ele é o cabeça do seu corpo, da sua igreja, ele que manda, é a ele que o corpo se submete, querido. Ensine o que é certo para as pessoas. Traga cura para a igreja. Você que é levantado como pastor, como dom pastoral, ensine, traga cura para a igreja, para as pessoas. Existem deficiências, querido, e esse é o tipo de deficiência. Você não honrar os princípios. Esse é o tipo de deficiência, querido. Você não honrar aquilo que já foi, que é e que está estabelecido. Você não honrar, meu irmão, aquilo que está escrito, meu irmão. Não honrar, não respeitar, mas quer vitrine, quer ser visto, quer ser aplaudido, quer ser, oh, aleluia. Pare de arrotar a santidade, meu irmão. Seja simples. Simplicidade. Deus ama simplicidade, porque Ele é simples. Deixe de querer ser aquilo que você não é. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a natureza de Deus estava nele. A natureza do Senhor agora está em cada um de nós. Mas sabe por que não está funcionando como deveria? Porque você e muitos têm misturado com a velha natureza. É por isso que faz coisas, que ensina coisas que está fora da palavra, se apoia no seu próprio entendimento, depende do seu próprio entendimento. Parece que não procura ter e manter uma relação pessoal com o Senhor, que sabendo que tem uma responsabilidade, querido, de ensinar ao povo. E não se intitular de cabeça, querer ser cabeça de onde e de quem você não é. Você é o cabeça do seu lar. Entenda de uma vez. Você, a palavra diz e mostra que você, não importa que tipo de liderança você exerce, não importa. A palavra diz que você é cabeça do seu lar. Da igreja não. Da igreja é Cristo. Amém? Então, eu quero ver aqui um último texto para a gente finalizar, que é em João 21. Aleluia. João 21. João, capítulo 21. Versículo 15. Assim, após terminar o desjejum, após terminar o jantar, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam? Então faça o que eu estou mandando. Faça o que eu estou lhe ordenando. O amor está baseado na obediência. Ama Cristo? Se ama é porque anda em obediência. Se não ama em obediência e diz que ama, se não anda em obediência e diz que ama, você é um mentiroso, um charlatão. É um falsário.
Perdoe a expressão, mas são verdades que tem que ser faladas. 16. Outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me ama? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus vai indo a Pedro, numa conversa com Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Às 3 vezes: cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, Pedro. Jesus está dizendo: olha, cuide das suas ovelhas, viu? Que eu lhe dei. Não. Outra coisa que eu quero dizer para você: você não tem ovelha. Você não tem igreja, você é a igreja. Você não tem ovelha, você é a ovelha. Se você é pastor, é líder, quem quer que seja, e não quer ser ovelha, é porque não pertence ao rebanho de Cristo. Não, mas eu sou pastor, eu sou o líder, né? E as ovelhas estão aí. Não, você é ovelha. Se você não for, você não pertence ao corpo de Cristo. Você simplesmente é mais um membro do corpo. Simplesmente mais um membro do corpo, mas que foi levantado com um dom presenteado por Deus, com uma responsabilidade maior para cuidar das ovelhas menores. Aceite isso, porque isso é humildade. Aceitar verdades que estão na palavra. Aceite, porque você está demonstrando que você tem humildade e aceita de verdade o que está na palavra. Entendeu? Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela 3ª vez, ou seja, ele não gostou. E existem coisas que a gente ouve que é verdade, que não gosta. Não, esse irmão, sei não, esse irmão, ele está fora da visão. Qual? Da sua? Da sua eu quero estar fora. Da palavra não. Eu quero estar na visão da palavra. Agora, se a tua visão é a mesma da palavra, aí nós estamos juntos. Eu vou concordar com você. Mas se a tua visão é aquela que homens passaram para você, é aquela de você se apoiar e depender do seu próprio entendimento e de entendimento de terceiro, estou fora. Viu? Então Jesus, pela 3ª vez, tu me amas? E assegurou-lhe o Senhor: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Você não tem ovelha. Você não é dono de ovelha. Você não é dono nem de você. Não ouse em abrir a boca dizer minha igreja. Bom, se o lugar feito de bloco, de pedra e cimento fosse, tudo bem, você pode dizer. Mas relacionado ao povo, à igreja de Cristo, não ouse falar minha igreja, minhas ovelhas, porque você não tem igreja. Você é a igreja e as ovelhas é de Cristo. Você foi levantado com um dom dado por Deus, uma responsabilidade maior, é um irmão mais velho para cuidar dos irmãos mais novos, né? Então, querido, fica aí essa mensagem em nome do Senhor Jesus, e eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele tem trazido verdades da palavra ao nosso coração. Procuramos conhecer mais e mais o Senhor, a vontade dEle, a palavra, para quê? Para a gente estar sendo usado por Deus dentro da palavra. Amém? Então, fica na paz. Deus abençoe, além daquilo que você já é. E até a próxima, em nome de Jesus.